aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vamos começar o vídeo de hoje cheio de boas notícias. E tudo diz respeito à disputa pela presidência da Câmara. Bolsonaro esteve com os representantes da bancada do agro que garantiram: a bancada está fechada com o governo. A mídia, os analistas também já apontam que é dada como certa a vitória do candidato governista. Vou mostrar para vocês, e dizem até com mais de 300 votos. O Guedes também vem depositando suas esperanças e já tá aí, né, arquitetando quais são os planos da pasta econômica que eu vou mostrar pra vocês. E chegou, de última hora, o último aliado do bolsonarismo e o mais improvável de todos, o PSOL. Gente, o PSOL vem salvando o dia, é inacreditável, vocês vão entender o que é que tá acontecendo. Teve até briga interna no PSOL. O PSOL vai salvar o dia e tudo diz respeito também à disputa pela presidência da Câmara, mais especificamente pela mesa diretora. Mas não só temos boas notícias, porque a gente vai ter que falar do Dória, não tem como falar do Dória e botar boas notícias numa mesma frase. O João Dória resolveu fechar novamente o estado de São Paulo. A gente vai ter que comentar sobre isso, vamos falar sobre a alta do imposto aí. Tem algumas coisas até interessantes para falar. Você lembra daquela a enfermeira, a primeira aí que foi imunizada? Mostrar umas coisinhas para vocês. Vamos também falar a chateação da mídia sobre impeachment, só que agora já está se falando que ministros do STF começaram a discutir possibilidade de Bolsonaro ser impeachmentado. Quero mostrar para vocês algumas coisas. Nesse âmbito aí, quem trouxe essa matéria foi a Cruzoé, e não dá para falar de Cruzoé, antagonista, sem falar de Sérgio Moro. O primeiro cliente de Moro foi condenado por corrupção. O juiz incapaz, um advogado ridículo, sem capacidade de vencer um caso, ou tentou, né, defender corruptos, mas dessa vez não deu porque foi na Justiça Internacional e parece que seus amiguinhos lava-jatistas não fizeram a diferença. Vocês vão entender. E ainda tem um artigo que eu espero que dê tempo de a gente falar hoje, que basicamente a Cruzoé fala uma coisa, uma bola que eu levantei, que eu falei, gente, pode levar muito tempo, mas eu acho que é o caminho que vai seguir, é Barroso candidato à presidência da República. Vocês vão entender tudinho, mas olha só, até a introdução hoje foi longa demais. Mas vamos começar já com notícias boas. Presidência da Câmara, mostrar pra vocês, melhor, né, do que eu falar, é vocês verem, fonte primária, os próprios deputados juntamente com o Bolsonaro. Foi questionado aí se a bancada estaria apoiando o candidato governista ou não, e olhem só como foi o que rolou ontem daí, né? Olha só. Proativa e positiva. Só para responder de forma objetiva, nós estamos alinhados com o presidente da República, estamos alinhados sim, ao menos 80%, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e 80% da diretoria, isso vocês já checaram, está alinhado com o presidente Bolsonaro e alinhado também com o seu candidato a presidente da Câmara. Então é importante que nós viemos colocar esse apoio, trabalhando para trazer mais apoio ao nosso candidato, que ele possa ser vitorioso, para ajudar nessas pautas que são importantes. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, que são temas que interessam ao governo, mas que interessam à economia do país. Então é nessa linha que nós também viemos declarar ao presidente Bolsonaro que a frente parlamentar, se não toda ela, mas a grande maioria dos seus membros estão alinhados nesse projeto na presidência da Câmara. E ressaltar também que o presidente de origem política, ele é do parlamento, e o presidente tem respeitado muito o parlamento, tem dado autonomia ao parlamento, e naturalmente as nossas respostas, como eu disse, vai no juízo e na responsabilidade que vem do país. O presidente é sempre muito respeitoso, às vezes foi cobrado, porque não faz intervenção no parlamento. Só tem respeitado o parlamento, só tem dialogado no parlamento, os ministros têm feito isso, Casa Civil, um diálogo constante, tenho certeza que a nossa construção é coletiva, e quem vai ganhar com certeza são os brasileiros. Gente, a mídia não deu nenhuma repercussão a esse assunto, a esse pronunciamento, porque a mídia está tentando a todo custo reverter a situação, porque eles sabem da importância de Bolsonaro perder. Na verdade a importância do Baleia Rossi vencer, o candidato da esquerda, mas tá aí, os representantes do agro. E vocês percebem que eles falam sobre licenciamento ambiental e regulamentação fundiária? Olha aí. Pautas ambientais, que inclusive vai dar aí pra saber, né? A terra tá queimando, tá? Quem é o responsável por aquela terra? Ah, é você? Então vamos ver agora, né? A gente vai poder achar os verdadeiros culpados sobre a questão do desmatamento,
incêndios e diversas coisas. E tudo aí, né, coloca o Ricardo Salles no meio da questão também, pode ajudar. Lembra que a gente falou ontem, Ricardo Salles aí, a tendência é que os próximos anos o nome dele circule ao redor do mundo. Mas vamos continuar que tem mais notícias boas. Você vê aqui, ó, vejam só, Paulo Guedes se guardando para o pós-eleição da Câmara. Logo depois da eleição da Câmara, que acontece dia 1º, Paulo Guedes deve começar a trabalhar com mais desenvoltura o seu plano de ação para 2021 e 2022. Guedes conta, claro, com a vitória do Lira, cada vez mais favorito da disputa. Todo mundo está apontando, é o favorito até o momento. O ministro da Economia, nos últimos meses, tem culpado Rodrigo Maia por não conseguir andar com seus projetos na Câmara. Suas áreas de atenção principal serão fiscal, retomada de investimentos, abertura comercial, pacto federativo, reforma tributária administrativa, privatizações e programa de concessões. Tá aí, Paulo Guedes já tá tudo engatilhado, porque sabe que o Maia não deixou nada andar para frente. E você vê aqui também, matéria da revista Época, que fala o seguinte, ó, o presidente do PP coloca Lira na cadeira da presidência da Câmara. Para o presidente nacional do PP, o apoio do PSL, sacramentado nesta quinta-feira, deu vantagem expressiva a seu candidato, que, segundo o cacique, também deve atrair a maior parte dos deputados do DEM à revelia de Rodrigo Maia. Inclusive, o Lira hoje estava indo para a Bahia e até reunião com o ACM-Neto. O Lira que vem viajando aí, inclusive, no mesmo avião com deputados do DEM baianos. Minha Bahia, espera aí que a Bahia salve o dia também, né? E não vote no Baleia Rossi. O senador ainda aproveitou para provocar o MDBista Baleia Rossi, adversário de Lira na disputa e candidato de Maia. O Arthur já está com mais de 300 votos. Agora temos o PSL. E tem ainda o DEM, que não formalizou o apoio dele a Baleia Rossi. Olha só, o DEM, em tese, ainda não formalizou. Resta saber se Baleia vai desistir, porque reza a lenda, conversa de bastidores, que ainda pode existir alguma articulação que no final dos dias o DEM feche com o governo. Vocês viram que, inclusive, a gente deve ter comentado isso daí umas 2, 3 semanas atrás, que falava de uma possível aproximação entre o ACM-Neto e o governo, sabe? Dando um bypass no Maia. E eu tentei naquela época explicar para vocês qual é o cenário da política baiana, e falando de forma bem rápida, o PT é bem forte na Bahia. Do outro lado você tem a família Magalhães, é muito difícil você emplacar um terceiro nome. Já é assim, é um negócio bem consolidado, e o PT venceu as últimas vezes, que ninguém esperava, principalmente o Rui Costa, primeiro mandato dele em 2014, ninguém, cara, falou, vai, Paulo Souto, é certeza que aí já vem da família Magalhães, dos ACM, perdeu, então o ACM-Neto pode se aproximar do governo visando um possível apoio para 2022. O negócio não é tão simples na Bahia, deve ser tipo igual o Ceará, né, que tem lá os Ferreira Gomes. E aí você vê, ó, a eleição para a presidência da Câmara sendo dia 1º, a história da casa ensina que cautela nunca é demais. Realmente, não é demais, não vamos contar a vitória, vamos esperar. O jogo só termina quando acaba, já dizia. E aí, ontem o Baleia Rossi parece que deu o telefone pro Rodrigo Maia twittar por ele, e até o Arthur Lira fala o seguinte, ó. Muito bom tweet de Baleia Rossi ditado por seu chefe Rodrigo Maia. Bem feito, articulado. O que eu tenho a dizer ao chefe dele é que teremos sim previsibilidade com a Câmara dos nós e não do eu. Foi só atacando, um negócio assim bem pessoal, sabe? Cara, ridículo. Foi um negócio assim, eu nem vou trazer pra vocês, é só ataque assim, gratuito, sem pé nem cabeça. E o Lira fala outra coisa, não vamos cair no jogo sujo que tentam empurrar neste final de campanha, com ataques pessoais, como o tweet de hoje e outras baixarias. Vamos sim limpar a Câmara do excesso de personalismo. Mandou aí a resposta pro Baleia Rossi, deixa lá, ai, fica aí chorando. Segunda-feira o Baleia Rossi tá lá com Vera Magalhães, né? O grande patriota, sabe? Que tá lutando pela pluralidade de ideias. Piada do Baleia Rossi. E aí, esse grupo, o do Maia, vem acusando, né? De Bolsonaro, de ser um autoritário, de diversas coisas, e tá tentando comprar o Congresso, vai ser o puxadinho de Bolsonaro. Eu realmente espero. Eu sou torcedor também, tenho minha parcela de torcedor, eu espero que o Lira, sabe, seja mais bolsonarista do que encomenda. Seja tipo um Aras, eu acho que não vai ser. Eu acho que o Lira pode ter uns pontos bons, mas vai dar algumas dores de cabeça. Falo de repetir várias vezes, mas sempre bom frisar. E o Pedri foi assim, bem direto, e fala o seguinte, ó. Autoritarismo, porque inclusive o Baleia Rossi falou sobre isso,
é comprar o Congresso Nacional com mensalão e petrolão. Desrespeitar as instituições ocorre quando as aparelhamos como se fossem comitês de partidos políticos. Duas práticas vedadas pelo governo mais democrático da história do Brasil. O resto é narrativa. E quem já participou desses esquemas várias vezes foi o próprio MDB do Baleia Rossi. E aí, falando nele, e eu falei pra vocês, o aliado mais improvável de todos, o PSOL. O PSOL agora é o novo aliado, sabe? Será que serão os arrependidos que se juntarão ao bolsonarismo? Não, não vai acontecer isso, vocês vão entender o que está acontecendo, mas a gente vem comentando nos últimos dias de todas as tentativas que o Maia fez para obter a maioria, sabe, o bloco seu maior, para ter a prioridade na escolha de assentos na mesa diretora. A gente vem comentando sobre isso, da importância do governo vencer isso também. E, na última conta, mostrando que, devido à própria decisão do Maia, pedido aí do Bivar, de afastar os 17 deputados do PSL, os bolsonaristas, e desconsiderar eles no cálculo para saber o tamanho do bloco, em vez do bloco do governo constar com 259 deputados, só consta com 242, porque 17 não tá. Mas o Vitor Hugo falou que vão tentar reverter isso daí, e eu mostrava que caso o PSOL se junte ao bloco de Maia, a coisa pode mudar, ainda há tempo. Mas até o dia de hoje, o PSOL vem sendo aí, né, um grande herói da nação brasileira. E vejam só, matéria da CNN. Deputados do PSOL discutem no Twitter sobre adesão apenas formal à baleia. O pessoal tava brigando. No Twitter, Erundina afirmou ser lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha por cargos na mesa diretora. Antes de mostrar a matéria do PSOL, quero mostrar em loco o que foi que aconteceu, fonte primária, a discussão, e foi o seguinte. A Erundina vai lá, reclama, fala como é que a gente vai se alinhar com essas pessoas. Essa é uma prática dos partidos de direita com a qual eu não compactuo. Que dá uma de moralista, né? Não me junto. De direita, pelo amor de Deus, né? Baixa a bola aí, que não existe partido de direita no Brasil, até hoje. Aí vem a Fernanda Melchiona, também é do PSOL, e aí achou ruim. Que a Erundina falou, ó. Ela fala o seguinte, ó. Todos nós temos história. O fato da senhora ter rompido com o PT para ser ministra de Itamar nos anos 90 não autoriza ninguém a lhe acusar de fazer a política baseada em busca de cargos. Da mesma forma, respeite quem no PSOL, né, deve ser quem, botou que, defendeu que desde o primeiro um voto tático anti-Bolsonaro. Aí, né, falou, não, pô, a gente tem que se juntar senão vai ser bom pra Bolsonaro. E aí acusou, né, no passado você se vendeu, sabe, traiu o PT em busca de cargos no governo Itamar Franco. Aí vem um cara da esquerda, olha só, o cara tá viajando na questão da disputa pela presidência da Câmara. Quando concorreu a prefeita, era contra o voto útil no primeiro turno. Agora faz voto útil na Câmara. A Câmara não tem segundo turno também? É hipocrisia isso, Fernanda. E aí ela responde, ô amigo, tem uma diferença enorme aí, né? Quem vota? A eleição geral, o povo é convocado a votar, mesmo que mediado pela burguesia. Na Câmara, é feita pelos deputados, mas de qualquer forma, esse debate já está superado na decisão da maioria do partido. Falando que, a priori, o pessoal não vai se alinhar, já está superado, o martelo está batido, e eu espero que o martelo continue batido até o dia 1º de fevereiro. Mas tem deputados tentando mudar isso daí. Você vê aí que, em relação à Erundina, o Juliano Medeiros, que é o presidente nacional do PSOL, ou diretor nacional, é o chefão nacional. Ele fala o seguinte, ó. Aí, presidente, ó. Como presidente do PSOL, posso assegurar que nosso único compromisso nessa eleição da Câmara é com a plataforma representada e defendida por você. Quem negociar fora das instâncias do partido faz em nome próprio, não do PSOL. Ele está garantindo, ele é o presidente do PSOL e eles não vão se juntar ao Baleia Rossi. Que bom, que bom. É sinal que já foi, governo vai ter maioria da mesa. Aí vem o Vitor, ou seja, o presidente do PSOL não consegue enxergar um palmo à sua frente. Prefere fortalecer o bolsonarismo a descer do pedestal. Quanta decadência. Deixa o PSOL quieto, não reclama. Agradece. O cara da esquerda tá com raiva. Rapaz,
pessoal traiu vocês. O pessoal agora é o novo bolsonarismo. Fortalecer Bolsonaro. Quem votou 90% com o governo? O pessoal ou Baleia Rossi? Você pode divergir da nossa posição, mas precisa nos respeitar. Sem isso, sem debate. E aí, mostrar agora a matéria, por quê? Olha só. No segundo turno, caso ocorra, que eu acho que não vai ocorrer, não necessariamente, o pessoal vai ficar, né, de fora. Porque até então, o pessoal lançou uma candidatura própria, que foi da Erundina. Tá lá. Dela. Mas no segundo turno, vai que tenha. Ele fala, pô, não tem mais nossa candidata, então agora a gente pode se unir ao bloco do Baleia Rossi. E aí, não vai prestar. E fala o seguinte, ó, Samia Bonfim e Marcelo Freixo também contestaram a acusação de Erundina de que havia intenção de se buscar cargos para o PSOL. Samia Bonfim afirmou que a ex-candidata, vice-prefeita de São Paulo, errou ao tornar uma divergência tática numa acusação grave ao partido. De acordo com ela, a posição divergente é fruto de análise política, não de fisiologismo. Erundina tá certa, fiquem de fora, não se juntem ao Baleia Rossi, sabe? Mantenham-se firmes aos seus ideais. Pelo amor de Deus, né, Samia Bonfim? Olha só, você é pessoal, você não se junta com os golpistas do MDB. Já por Marcelo Freixo, a entrada do PSOL na coalizão daria maioria ao bloco e impediria que a Comissão de Constituição e Justiça e Conselho de Ética fossem dominados por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Freixo, esquece isso, Freixo. Sabe? Mais importante do que ter a CCJ é você ser limpinho, bonito e cheiroso. Deixa o PSOL de fora. O PSOL é o novo aliado do bolsonarismo. E vocês estão vendo, gente, a preocupação desse pessoal? A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante da Câmara. E também querem o Conselho de Ética, né? Para punir os deputados. Olha só, perseguir, pedir cassação, diversas coisas. Olha a preocupação do PSOL, olha a preocupação. Feita de maneira independente da eleição para a presidência da Câmara, a escolha dos demais 6 integrantes titulares da mesa diretora é proporcional à quantidade de parlamentares de cada bloco. E no cenário hoje, o governo tem maioria. O choro é livre. A CNN, o Glauber Braga disse que, por conta da decisão de lançamento da candidatura de Erundina, não há possibilidade do PSOL integrar o bloco de Baleia Rossi. Mas a decisão do Diretório Nacional do partido não trata de uma eventual adesão a algum bloco. Apenas orienta que, no caso de um segundo turno sem Erundina, eles deveriam votar no candidato, não deveriam votar no candidato apoiado por Bolsonaro, ou seja, o candidato da oposição. Caso o Baleia Rossi. Mas, para Fernanda Melchiona, a discussão não está afastada, principalmente diante da possibilidade do PSL formalizar o apoio a Arthur Lira. Então, vamos torcer que o PSOL se mantenha fiel aos seus valores. Até então, tá perfeito. Até então, primeira coisa boa que o PSOL faz desde que o partido existe. Mas olha só. Inclusive, eles vieram a público falar, ó, essa informação não procede, não há nenhuma negociação em curso para adesão do PSOL a qualquer dos blocos existentes hoje. Sou o presidente do PSOL e repudio esse tipo de fake news. Assim espero, Juliano, assim espero. Isso aqui tá me dando esperança, E você vê, né? Notícia não tem como, tem umas coisas que ninguém tem que mostrar pra você ver como essa gente é fora do comum. Só mostrando aqui o PSOL, todo mundo já sabe que é o PSOL, mas ainda me surpreende ver, por exemplo, o Glauber Braga sendo compartilhado pelo próprio Juliano, sabe? Comemorando a Revolução Russa, comemorando Lenin. Olha só como são as coisas, né? Tem quase certeza que isso na foto é até o Stalin. Mas tudo bem. Lenin era do bigodão. Olha o que esse pessoal comemora. E ainda tá aqui, o Juliano comemorando, ó, que hoje, no caso ontem, fazia 130 anos que tinha nascido Antônio Gramsci. Vocês conhecem aí, né? Revolução Cultural. Merece todas as homenagens. Um cara que com suas ideias trouxe só, né? Desespero, destruição. Vidas foram perdidas por causa dessas ideias malucas desse cara. Mas é coisa que o pessoal gosta de comemorar. E pra você ver, né? O pessoal não é besta. Tá correndo aí, né? Por fora. Pra, olha só. O pessoal apresenta projeto para acabar com o voto secreto na Câmara dos Deputados. E, gente, peraí, por que voto secreto? Por que acabar com isso? O voto secreto é uma coisa importante.
porque os partidos podem retaliar os deputados que votarem, sabe, no candidato que não for apoiado pelo partido. Isso é complicado. O pessoal do DEM, por exemplo, teria que votar no Baleia Rossi. O pessoal do MDB teria que votar no Baleia Rossi também. O voto secreto é uma das principais coisas que vão fortalecer, inclusive, o voto para o governo. Isso daqui não tem possibilidade nenhuma de avançar antes da eleição para a Câmara, porque o próximo encontro da Câmara vai ser no dia 1º de fevereiro, o pessoal tem recesso, então já volta com a eleição. Isso daqui, se for aprovado, vai ser para o futuro. Então, pode relaxar que isso daqui também não vai andar para frente por hora. E outra derrota pro pessoal aí, né, da turminha da oposição. O PDT de Ciro Gomes tinha entrado em campo para tentar fazer uma eleição aí, né, remota, uma eleição mista, o pessoal votar de casa. O STF falou que não, negou, vai ser presencial. O Maia era o principal, né, idealizador dessa eleição remota. Não, tem que ser remota. E a base do governo falou, não, tem que ser presencial. E todos os analistas dizem, eleição presidencial favorece também o governo. Então, cada dia que passa, tá, até o momento, se nada mudar, o governo vence. Nada mudar, o governo vence. Mas agora vamos falar sobre o senhor João Dória, né? Dória é inacreditável. Inacreditável. Vejam só. Douglas Garcia não traz aqui a matéria do Estadão, avisando o seguinte, ó. Vou continuar lutando e estudar com minha equipe jurídica. Os meios para recorrer da decisão. Não vou desistir. A falta de transparência do governo é escandalosa. E eu ainda tenho fé e sei que há membros no judiciário que dê para depositar nossas esperanças. Vamos à luta. E o que foi que aconteceu? Olha só. Justiça rejeita ação de Douglas Garcia e mantém contrato de Dória para a produção do produto. Beleza. Só que não foi só isso daí que foi solicitado. O grande ponto aí apontado pelo Douglas foi um contrato sigiloso. Ele queria que esse contrato fosse aberto. Mas o juiz não quis abrir. Ele manteve, sabe, o contrato em sigilo, o que é inconstitucional, como o próprio Ailton Benedito mostrou nos termos da Constituição brasileira. E aí você vê, ó, o juiz Otávio Tiotti Tokuda escreveu que é fato público e notório que o produto já teve seu uso emergencial aprovado pela Anvisa e que ela obteve reconhecimento científico quanto à sua eficácia. Proibir o uso causaria enorme prejuízo à saúde dos brasileiros. Beleza. Só que ele vem, ó, o parlamentar também solicitou que o referido contrato fosse divulgado para a população. E aí, sobre esse ponto, o Tiotti julgou que não há motivos suficientes para que seja dada ampla publicidade ao contrato firmado, uma vez que há interesse de Estado e comerciais que devem ser preservados. Gente, qual é o interesse que pode existir do Estado que deve ficar em sigilo? Qual o interesse? Qual o interesse? Não faz nenhum sentido. Zero. Nenhum sentido. Sabe? É inacreditável isso. O cara tá escondendo o contrato público. Por quê? Vocês estão vendo lá. Inclusive a própria Anvisa estava reclamando disso. A Anvisa reclamou disso. Não tem acesso aos dados. Aprovou sem os dados. A Anvisa não seguiu o próprio protocolo. A Anvisa rasgou o próprio protocolo que eles haviam definido que deveria ser seguido para ter aprovação, sabe, concedida. Mas para o juiz, não. Vamos deixar aqui sigiloso. Olha só, ele argumenta que o alto custo de produção é algo previsto porque a doença é nova e exige resposta rápida para conter o seu avanço. Para o magistrado, a publicação de informações sobre o acordo pode provocar concorrência predatória, que seria prejudicial à população. Peraí, como que concorrência pode ser algo ruim? Como que concorrência pode ser algo ruim? Mais concorrência, redução de preços. Cara, não faz nenhum sentido. Esse senhor aí, ele tinha que ser levado para o Conselho de Ética, denunciado na Corregedoria. Sabe, ter a OAB, ele perdeu a OAB. Esse juiz tinha que perder a OAB dele. Exonerado do cargo, não tem nem pé nem cabeça o que ele está falando. Aí você vê, ó, com a palavra do deputado Douglas Garcia. A reportagem entrou em contato com o gabinete e aguarda a resposta. O espaço está aberto para manifestação. E se eu conheço o Douglas, logo menos ele vai dar uma resposta para o Estadão. Vamos ver, né? Vamos ver. E aí, ele também
se pronunciou sobre ontem, sobre a nova ideia do seu João Dória de fechar mais uma vez o estado, colocando São Paulo em fase vermelha. Você vê aqui na Veja, ó. Mudança para o patamar mais restritivo da quarentena acontecerá ao final de semana e depois das 20 horas nos dias úteis. Então, todos os dias, após as 20 horas e no final de semana, São Paulo estará na fase vermelha. E o Douglas diz, ó, trabalhadores paulistas, não aceitem isto. Vão às ruas, lutem pelo seu direito de trabalhar, lutem pelas suas vidas. Não aceitem bovinamente o que está acontecendo. Lutem. Estarei ao lado de vocês, com certeza, mas não se submetam às vontades desse déspota descerebrado. E depois ele diz, ó, é isto. Dória fechará o comércio novamente. Este movimento de derrubada de medidas autoritárias, assim como ocorreu em Búzios, precisa vir do povo. Com certeza contará com meu apoio, mas a iniciativa precisa vir do povo. Vamos à batalha, às ruas. Gente, o cara tá falando, ó, eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudar, mas o povo tem que ir às ruas, o povo tem que se manifestar. Sabe, o pessoal do agro fez o tratoraço, a população não aderiu. Tivemos aí, anteontem, eu acho, o pessoal aí que trabalha no mercado de carros, compra e vende também de carros usados, fechando ruas, fechou até uma ponte de São Paulo, pedindo pelo fim do aumento do ICMS, mas a população precisa ajudar. A população precisa vir junto. Profissionais de saúde também estão se manifestando, o pessoal dos bares foi se manifestar. Aqui o bar, ó, donos de bares e restaurantes protestam contra novo lockdown em São Paulo. Gente, o povo precisa agir junto. Porque quando a economia quebra para todo mundo. Para todo mundo. Se você trabalha, sei lá, eu trabalho numa empresa, tenta pegar uma coisa bem longe, de TI. Eu trabalho numa empresa de TI, cara, não vai acontecer nada comigo. Cara, às vezes tua empresa, ela tem como clientes, sei lá, uma empresa que vende plásticos, coisas de plástico. Que é coisa de plástico que às vezes acaba sendo aquela quentinha que é servida aí para restaurante, plástico e isopor. Restaurantes começam a fechar, a empresa de plástico, sabe, fala assim, cara, não quero mais, ela não vai fazer nenhum contrato novo. O cara que trabalha na TI, a empresa fica sem contrato porque ninguém tá fazendo software e tu acaba perdendo emprego por causa dos restaurantes. Tá meio longe, mas, cara, afeta todo mundo. Quando a economia quebra, todo mundo perde. Todo mundo perde. O povo precisa reagir. Vai deixar o Dória destruir o Estado. Destruir vidas. Cara, a população tá deixando a coisa rolar. E aí, vem a Janaína Pascoal falar, mais uma vez, um absurdo. Se vocês pesquisarem o histórico de Janaína Pascoal, ela nunca criticou o Dória. Nunca. Ela sequer cita o nome do Dória. Ela não cita nem o do PSDB. Ela vai falar o seguinte, ó. Com a diminuição da isenção fiscal e fechamento de estabelecimentos, o governo do estado vai quebrar São Paulo. Ela não fala que Dória vai quebrar. Você vê, né? Sempre assim. Quando é Bolsonaro, ela bota o dedo na cara. Eu compreendo a boa intenção. Peraí, ela acha que Dória está aumentando impostos e fechando o estado com boa intenção. Defendi o primeiro fechamento, mas naquela oportunidade havia uma finalidade clara: organizar o sistema de saúde. Se essa organização não ocorreu, os restaurantes, as lanchonetes, as lojas não podem pagar. Aliás, não paro de receber e-mails e telefonemas noticiando encerramentos de alas inteiras em hospitais. Como assim? Se é tudo pela saúde, como pode a saúde estar padecendo? Não tem lógica. Não tem lógica. E aí você vê, ó, olha só, hospitais de campanha serão reabertos na capital. Ué, fecha e reabre? Não tem nenhum respeito pelo dinheiro público? O próprio Douglas diz, ó, com a aval do Legislativo e do Judiciário, Dória está brincando com o dinheiro do povo. Milhões de reais jogados no lixo. E o povo tá aí olhando, sabe, reclamando, coisa, cara. Se o povo não tomar uma ação, nada vai acontecer. Vai todo mundo perder o emprego. Todo mundo perdeu emprego. E aí, ó, Dória falou que, na verdade, ele vai fechar o que não é essencial. O que não é essencial. E o Rodrigo traz aqui essa foto. Não sei se ele na foto, mas é o seguinte, ó. Como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E é o seguinte, ó. Ô, Dória, fala pro meu garçom que tem 4 filhos que seu serviço não é essencial.
4 filhos. 4 filhos. Crianças. As crianças, gente. Ninguém liga para as crianças, né? Foram esquecidas. Já tem mais de quase um ano que as crianças do Brasil foram completamente esquecidas. Não tem mais aulas. Estão ao Deus dará. Estão ao Deus dará as crianças do Brasil. E você vê aqui, ó. O governo de São Paulo endurece quarentena e coloca todo o estado na fase vermelha durante o fim de semana e a partir das 20 horas dos dias úteis. Início das aulas no estado foi adiado e a obrigatoriedade de presença física dos alunos nas escolas está suspensa. Ou seja, sem aulas. De novo. Vai ser mais um ano sem aula? 2 anos sem aula? Se você tem filho, você tem um sobrinho, você tem alguma criança em sua família, cara, você não pode aceitar isso. É o absurdo, o absurdo, o absurdo. É o absurdo do absurdo, do absurdo. Cara, é inacreditável. E você vê, diante de todo esse cenário, a Isto É fez aquela capa, mostrei pra vocês ontem. Olha só, Dória, sabe? Um herói. Um herói, o herói dos heróis. Mas olha só, isso daqui ninguém mal fala, ó. Dória corta na saúde e aumenta em publicidade na verba em 2021. Orçamento com propaganda crescerá 70%, enquanto da saúde deve cair 3%. Dória tirou orçamento da saúde. Dória aumentou imposto sobre tudo. Tudo. Sabe? E aí o Técio diz, ó, liguem os pontos. Ele tirou dinheiro de tudo, mas ele aumentou o dinheiro de marketing. De marketing. E aí, ó o marketing aí na Isto É. Pagou quanto por essa capa? Ou não pagou nada? É promessas que vai receber alguma coisa. Fez essa capa aí pra tentar morder esses 153 milhões. Difícil, né? Tá difícil as coisas. E aí você vê, ó, o Fábio Weingarten traz mais outra imagem, ó. Sem verba, zero verba, o governo federal, ó, o manipulador do Planalto, como retrata o Fábio Weingarten. Já com Dória, muita verba, olha só, herói. Tá tudo explicado, né? Tá tudo explicado como é que funciona. E aí, pessoal, o Dória, ele aumenta imposto sem pé nem cabeça, porque você vê aqui, ó, o Gil Diniz nos informa, ó, veja quanto o governo federal já repassou para o estado de São Paulo. Não há desculpa. João Dória é um incompetente e agora vive para fazer lobby de produto de eficácia duvidosa. Aí daqui, ó, recursos e benefícios do governo federal para São Paulo em 2020. Suspensão da dívida. Suspendeu a dívida de 18,5 bilhões. Benefício ao cidadão. O governo mandou 43,5 bilhão. Recursos transferidos para o estado e seus municípios, mais 55,3 bilhões. Saúde, 17,7. Um total estimado de mais de 135 bilhões de reais. Mas o Dória, né? Tá nem aí. Isso daí foi até 15 de janeiro. A estimativa até 15 de janeiro. E não para. Não para. Dória tá destruindo o Brasil. E aí você vai ver, ó. E aí, não vamos fazer nada? O pessoal até fechou as pontes. Coloquei aqui, ó. João Dória aumenta imposto sobre veículos usados em 207%. 207%. Foi o aumento do ICMS aí sobre carro usado. Você vê, a Letícia fala o seguinte, ó. Menos mal, urgente. Liminar deferida pelo TJ de São Paulo derruba a cobrança desse aumento abusivo do ICMS de 207% de João Dória na venda de veículos usados. Uma vitória por todos que estão lutando contra esse aumento ditatorial do desgovernador. Eu realmente espero que não derrubem, né? Eu duvido que o Dória não vá recorrer. O Dória vai recorrer. E a justiça é capaz de falar, não, é isso mesmo, volta o imposto aí de novo. População precisa reagir. E olha só que interessante, né? A primeira imunizada, a Mônica Calazans. Ela tinha aparecido lá naquele prêmio da CNN. Logo quando surgiu o nome dela, o pessoal viu, apagou a conta pra remover todo o histórico que ela tinha, né? Apagou toda a conta, pra ninguém saber, né? O que ela publicava, quem ela era. Recriou uma conta, agora, ó, em janeiro. Já ganhou, como a Elisa diz aqui, ó, selinho de verificado aqui, selinho de verificado também no Instagram. 3 mil seguidores. Aí, olha só, o golpe tá aí, quer quem quer. Heroína do prêmio notável da CNN, primeira imunizada, após ser descoberta na praia e também voluntária de testes, teve sua conta oficial suspensa. Agora ela está de volta com selinho e tudo. E lembrou, né, o casal aí, né, do Sleep Giants. E aí, olha o filho dela. O pessoal foi atrás, ó, sempre presuma. O filho da primeira alimenta um certo
ódio pelo presidente, né? Mas é o ódio do bem, né? Como se fala. Você vê, eu nem vou ler os absurdos que ele disse. Mas tá aí. Lisa foi lá, se deu o trabalho de trazer todos os absurdos que ele fica falando sobre o presidente. Parece que foi escolhido a dedo, né? Pelo senhor João Dória. Primeiro imunizado. Foi escolhido a dedo da Mônica Calazans. E aí, pessoal, notícia aqui, ó. Notícia boa também, ó. Vamos ganhar essa batalha, diz Pazuello após chegada da vacina. E o Fábio Faria falou o seguinte, ó. O Brasil estará no topo dos vacinados no Ocidente, atrás apenas dos Estados Unidos, anunciou o ministro da Saúde Pazuello, no Rio de Janeiro. A expectativa é de que a Fiocruz produza 15 milhões de doses por mês, tornando o país um grande produtor nacional das vacinas contra o Covid. Agora tem uma coisa que, sabe, me dá aqui uma certa preocupação, gente. Na boa, peraí. Se a Fiocruz produzir 15 milhões e parar por aí, meus amigos, isso significa que ao longo de 12 meses serão 180 milhões de doses. Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Ou seja, que começa em fevereiro do ano que vem, só vai ter dose suficiente para 90 milhões de pessoas, metade do país. Eu acho que muita gente assim não vai querer tomar, ainda que vai ter todas essas retaliações aí, né, por parte do governo, não do governo, né, mas que o judiciário já tornou possível. Veja aí, né, o que os governadores vão querer aplicar, prefeitos também. O pessoal tentando criar várias coisas aí, né, para permitir inclusive que o patrão demita funcionário que não queira tomar o produto. E, gente, se a gente for esperar, sabe, que tem para todo mundo que queira pro Brasil poder voltar a funcionar, reabrir, o pessoal trabalhar, quantos anos não vai levar? Quantos anos? O Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, mostrou ontem que a média de imunização que São Paulo vem fazendo, a média de 10 mil pessoas por dia, vai levar 12 anos. Só em 2033 que vai acabar. Cara, não dá. Desse jeito não dá. E aí, olha só. Eles estão se aproveitando de toda essa situação para tentar aplicar um impeachment em Bolsonaro, né? A mídia está tentando a todo custo, vou até mostrar umas matérias para vocês. Só que agora vem mais um agente, o STF. Eu vi isso daí, eu falei, ó, agora começou. Agora até o STF já está discutindo isso daí. O que é que está acontecendo? Aí eu vi aqui a matéria e falava o seguinte, ó. A informação é da revista Cruzoé. Aí eu falei, peraí, então do Cruzoé vamos logo na fonte ver o que a Cruzoé falou, né? A matéria falou um monte de baboseira. Essa matéria aqui, ó. O impeachment entra na agenda. Aí eu olhei lá, matéria gigante, selecionei suas partes mais importantes. Eu quero mostrar aqui para vocês. Você fala que o processo de impeachment começam a seguir uma cartilha. Eles falam que até o momento não tem nada. Diz o seguinte, no caso atual, a tormenta pode ainda não ter sido completamente formada. Mas eles estão tentando forçar um pedido de impeachment. Eles sabem que não tem nada. Considerado impensável há alguns meses, o afastamento do presidente Jair Bolsonaro começou a entrar no radar de Brasília. Segundo eles, né? Aí fala que o Maia vem tentando fazer várias coisas, ó. E diz o seguinte, ó, participam das discussões sobre impeachment, lideranças do Congresso, ex-presidente da República e até ministro do STF. Falei, peraí, por que ex-presidente da República tá discutindo sobre impeachment? FHC, Lula, Dilma, Collor? Que história é essa aí, rapaz? Ex-presidente, no texto eles só citam FHC. O que tem a ver, cara? Articulação? O FHC é um cara importante, né? O próprio Sérgio Moro, nas mensagens vazadas, falou, não vamos investigar o FHC, porque o apoio dele é o importante, a gente não pode perder o apoio dele. Fala rápido, doutor Dallagnol. Aí você vê, ó, entre os interlocutores principais estiveram o ministro Gilmar Mendes, do STF, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, João Dória, e o candidato do MDB, presidente da Câmara, Baleia Rossi. É o pessoal que o Maia estava conversando. Só gente bonita. Só gente bonita. Aí você vê, o aconselhado Maia passou até a medir o pulso do Senado na hipótese de um processo de impedimento de Bolsonaro desaguar lá. De Simone Tebet, candidato do MDB ao comando da casa, ouviu que ela jamais se oporia a dar andamento ao processo de impeachment. Parece que tá torcendo, né? Depois dessa, cara, sabe? Eu acho que não vai ter o que o Pacheco faça que coloque ele como um candidato pior do que a Simone Tebet. Também juntando com tudo que ela já falou. Tá aí, né? Tá quase que torcendo por impeachment. E olha só, o tema do impeachment também foi discutido no cardápio de uma reunião
no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo paulista, na última sexta-feira, dia 15, entre Maia, Dória e o Baleia Rossi. Foi na sede desse encontro que Maia, pela primeira vez publicamente, admitiu a possibilidade de abertura de um processo contra o presidente. E, gente, exatamente aí que a narrativa veio com tudo. Tudo. Então você percebe, ó, Maia já vem conversando com várias pessoas, com a mídia com certeza, e aqui foi certo. Esse evento em Dória já estava certo, a mídia já estava sabendo, estava todo mundo avisado. Tava todo mundo avisado. Todo mundo avisado. Tava todo mundo avisado que dia 15 seria o dia que eles iriam subir a narrativa do impeachment contra Bolsonaro. Não foi dia 15 também que teve aí uma galera aí com a ideia maravilhosa de fazer um Silence Day? Interessante, né? Interessante. Depois o pai do Silence Day saiu bloqueando todo mundo que tava criticando ele. Como é que ele falava assim? Críticas são bem-vindas, não sei o quê, mas ataques pessoais, isso, aquilo, outro. Silence Day foi bem nesse dia. Vocês acham que foi aleatório? Vendo tudo isso daí, o pessoal se juntando, já estão conversando, ex-presidente, ministro do STF, e logo depois aí que o Dória tava com o Baleia Rossi e o Maia. Estranho, hein? Aí você vê, ó, na avaliação dos que debateram a questão de impeachment, ainda faltaria uma solução. E eles botam vários problemas. Aí ele fala o seguinte, que o problema dele é o seguinte, ó, na Câmara, não dá pra colocar agora. Maia quer tentar deixar o terreno meio pronto, sabe, pro Baleia Rossi, que caso o Baleia Rossi entra lá e coloque. Lira eles acham furada, não vai pra frente. A outra opção que eles veem é através do TSE, derrubar no TSE. Outra opção é via o Aras, mas eles descartaram, falam assim, Aras, eles chamam assim, Aras de advogado de Bolsonaro, não é um procurador da República. E outra opção seria o Mourão ajudá-los. Mas a gente vai falar mais isso daí, ó. Aí você vê, ó. Nem quer ser salvo. Fala o seguinte, ó. Deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Mourão concorda com a máxima de Tancredo Neves, de que presidente é destino. Não quer ficar na história por ter tramado um complô. Acusação imputada a Temer durante o impeachment de Dilma. Não quer ser alvo de insinuações de que um eventual afastamento do presidente tenha sido uma iniciativa tecida com os fios da vingança, por ele ter sido preterido nos últimos anos por Bolsonaro. O principal sinal de desprestígio foi o vice ter sido recebido pelo presidente apenas 6 vezes em 2020. Apenas 6 vezes eles se reuniram. E a matéria tece elogios ao Mourão, tece elogios à mulher do Mourão. Não, a mulher do Mourão, ela tem super interesse nisso, ela já demonstrou. Ela é progressista, ela defende o meu corpo, minhas regras. Ela defende a liberação do orégano. Eu nem sabia que a mulher do Mourão defendia isso tudo. Tava lá na matéria da Cruzoé. E fala lá, tece lá inúmeros elogios. E não foi nessa matéria, mas foi em outra mídia que falava o seguinte, que se o Mourão não quiser cooperar, aí o TSE vai ter que derrubar a chapa inteira. Mas tá aí. Estão se movimentando aí, né? Para ver se eles conseguem derrubar o governo. E a matéria termina, e você entende assim um tom da matéria, é uma matéria que também tenta empurrar mais narrativa de impeachment. Esse parágrafo fica claro, ó. Desde a interferência na PF, mentira, Moro não provou. Pelo contrário, o Moro fala no depoimento assim, não, eu não falei nada, eu não falei que o Bolsonaro fez o crime, eu acho que vocês precisam investigá-lo. Ou seja, só balela do Moro. O Valeixo deixa claro que Bolsonaro não interferiu. O Ricardo Salles também falou que não interferiu, não tem nada. Só gogó. Aí vem lá, ó. Passando por incitações à intervenção militar e o uso do aparato do Estado. Não, Bolsonaro nunca falou isso. Nunca falou isso. Nada. Só narrativa. Mais precisamente da Agência Nacional de Inteligência, a ABIN, para proteger seu filho. Não tem nada. Vocês nunca apresentaram nem um único relatório. Inclusive, a Lindora pediu pra época. Mostra aí. Não precisa falar quem foi que deu pra vocês o relatório, não. Só me mostra o relatório. Se vocês me mostrarem o relatório, eu vou abrir investigação contra o Flávio. Não tem nada. Tem nada. Só a narrativa. A única coisa que tem é a narrativa. E depois, a Cruzoé, antagonista, esse grupinho, faz questão de divulgar uma aglomeração do bem. Porque é na aglomeração do governo, né? Movimentos como Vem Pra Rua e o MBL, que encabeçaram as manifestações pela saída de Dilma, agora exercem forte pressão pelo impeachment de Bolsonaro. Para domingo, dia 24, estão marcadas carreatas de protesto e todos sabem, no Brasil, a única coisa que mete medo em político é o povo nas ruas. O jacaré a ser tirado da sala é ele. Aí não, né?
Aí não vai, né? É aglomeração do bem. Não cola, não cola. E aí, o antagonista tava meio tristinho, mas você vê, né? Vem ganhando mais apoio. A mídia como um todo. O Estadão, acho que soltou o terceiro editorial em menos de 7 dias com o mesmo tema. Gastou um editorial inteiro. E nem aí não tem jornalista, é a opinião do Estadão, né? O editorial do Estadão. O custo de ser pária. A permanência de Jair Bolsonaro na presidência inviabiliza a recuperação da imagem do país e a retomada dos contatos produtivos e pacíficos com todas as nações. Como? Como, senhor? Como? Não tem nem pé nem cabeça. É o tempo todo com isso. E aí, gente, o estagiário trocou os pés pelas mãos. O estagiário do antagonista soltou uma matéria que forçou o seu chefe a vir a público se desculpar com Amoedo. Primeiro soltaram a matéria falando o seguinte, o Novo é chapa branca. O Novo é um exemplo de como o bolsonarismo foi capaz de mastigar, digerir e expurgar as propostas mais inovadoras. Repouse em paz, Novo. Ouça aqui o podcast exclusivo do Antagonista Mais. Essa matéria saiu ao 12h39, mas às 1h da tarde, 21 minutos depois, para tentar acalmar os ânimos, o Maynard veio a público e falou o seguinte, o Novo que ainda é novo. Lá elogiar o Amoedo, né? Peraí, não. Vamos elogiar aqui o Amoedo, vamos elogiar, desculpa aí, foi estagiário, já dei uma bronca nele, sabe? Não vai receber o bônus desse mês. Aí o Amoedo falando o seguinte, em poucas horas, 50 mil brasileiros já assinaram um pedido para abertura de impeachment. Queremos chegar a 100 mil ainda hoje, para isso precisamos de você. Se você não assinou, entre agora e compartilhe com seus amigos e familiares. Fora Bolsonaro. Eu tive tanto conhecido, sabe? Ai não, que eu vou ter Amoedo, sabe? Como é que eles falavam? Não, Bolsonaro é pra agora, pro primeiro mandato, sabe? Porque Bolsonaro precisa... É porque a gente precisa de um presidente assim mais linha dura. Tem que, sabe, trilhar o caminho, pavimentar pra vir Amoedo, que vai trazer sim, sabe? A grande mudança que o Brasil precisa. Rapaz, é difícil, né? E o pessoal do Novo é ridículo. É ridículo demais, sabe? Mas você acaba conhecendo muita gente ao longo de sua vida, né? Gente que defende cada maluquice. E aí, gente, olha só. Enquanto tá todo mundo aí chorando, a Datafolha, que é oposição da oposição, fez aí a pesquisa para falar que 53%, ou seja, a maioria do povo brasileiro, rejeita impeachment. Não quer, não sou a favor. Então, de boa? Nem em nível de opinião, que opinião não conta em nada, porque no final das contas é uma questão jurídica, tem que ter um crime de verdade. Então, tem nada. É só chateação. Essa narrativa aqui, mais um mesinho aí deve desaparecer. Aí daqui a um mês, sinto lhe informar, mas Flávio Bolsonaro pode esperar que eles vão voltar atrás de você. Daqui a um mês, Flávio Bolsonaro vai voltar para os holofotes. Não dou um mês para eu trazer aqui alguma matéria de Flávio Bolsonaro, vai voltar. É rachadinha, é foro, é chocolate, é qualquer coisa. Vai ser Flávio Bolsonaro. Tem alguma coisa do Eduardo aí para vir em público? Ontem teve até o Carlos, tentaram, mas a narrativa do Carlos caiu. A própria esquerda desmentiu. Mas é o Flávio. Flávio, vai sobrar para você, amigo. Daqui a um mês é a sua vez de voltar, porque a narrativa de impeachment vai desaparecer de novo. Mas e aí, meus amigos? Olha só isso daqui, né? Tá falando antagonista. Quero correr só para falar aqui do Barroso. Mas Sérgio Moro, em seu primeiro caso, sabe, mostrou aqui que, além de defender corrupto, é um incapaz, sem o apoio, sabe, dos lavajatistas, sabe, dos seus métodos nada convencionais, perdeu. Seu cliente foi culpado. E quem trouxe a matéria foi o antagonista. Nem esconderam. Na verdade, acho que eles trouxeram essa matéria para tentar já se precaver da narrativa. Falando, olha só, o antagonista estava escondendo que o cliente de Moro foi culpado. Você vê, né? Bem que contratou Moro como parecerista numa disputa legal, foi condenado hoje pela justiça por corrupção de funcionários públicos estrangeiros e falsificação de documentos.
Olha o tipo de gente que Sérgio Moro se junta, né? Faça a coisa certa sempre. Ó, coraçãozinho pra você, Moro. Faça a coisa certa sempre. Defenda criminosos, culpados por corrupção, falsários. Faça a coisa certa sempre, Moro. Sempre. Mais 750 mil reais, né? Que parecer, né, Moro? Deve estar curtindo, né, com esse dinheiro. Aí você vê, ó, o bilionário que contratou Moro perdeu, condenado. A pena é de 5 anos de prisão, ainda vai ter que pagar uma multa de 50 milhões de francos suíços. No julgamento que durou 7 dias, a promotoria apresentou provas de que o empresário, para obter os direitos de exploração da mina, corrompeu Mamanie Touré, quarta mulher do então ditador Lassana Conte. Convido com ditador. Quão baixo chegou, hein, juiz Sérgio Moro. E aí, pessoal, olha só, né? STF, que a gente vai falar do Barroso, o pessoal já tá vindo com a ideia, ó. Bolsonaro poderá indicar mais um ministro do STF para 2021. E no Senado existe uma PEC para forçar que Bolsonaro escolha numa lista tríplice. Dentro de um Ministério Público dominado pelos progressistas e pelos lavajatistas. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Vamos ver, né? Espero que o Pacheco não dê uma despertinho e queira pautar isso daí. Ficar de olho no Pacheco. Mas, gente, tem que falar sobre isso aqui. Isso aqui foi ridículo, isso aqui foi ridículo. Foi o texto mais ridículo que eu já vi em toda a minha vida. Mário Sabino, o preguiçoso, o famoso preguiçoso. Vamos chamar só de preguiçoso. O preguiçoso escreveu um texto chamado Barroso, sem data vênia. Preguiçoso escreve isso quando quer. Quem carrega nas costas é o Maynard. Aí fala o seguinte, ó. A ministra do STF que nos brindam com censura, calúnia, difamação na imprensa e ameaças telefônicas. Luiz Roberto Barroso nos brinda com um livro, sem data vênia. Que rasgação de seda, né? Como cidadão italiano, eu teria motivo para não gostar do ministro, que como advogado defendeu o Cesare Battisti, o cara que atacava o terror. Ele falou, mesmo Barroso defendendo o Battisti, olha só, finalmente extraditado para cumprir pena na Itália, depois de anos de doce vita proporcionados por Lula. Só foi extraditado por causa de Bolsonaro. Só por causa de Bolsonaro, viu? Preguiçoso. Uma vez na prisão, Battisti confessou seus crimes, mas se eu fosse não gostar de Barroso, por causa disso, eu deveria odiar a França, porque foi lá que Battisti ganhou o primeiro abrigo. Você faz algum sentido isso daí? Eu tô com preguiça de pensar pra responder esse cara. Você não tem problema. Barroso defende terrorista, mas besteira. Eu amo ele. Até entendo. Advogados gostam de ser réptos. Como foi a única causa criminal do advogado Barroso, deve ter sido uma experiência realmente desafiadora. Vale de tudo então, né? Então vale de tudo. Vale de tudo. Vale de tudo. Vale de tudo. É o preguiçoso. Eu ia até falar uma coisa que se fosse na família dele, como é que ele ia se sentir, né? Olha só. Espero que o pequeno repare me livre da pecha de bajulador. Não vai livrar. Não vai livrar. Inclusive, o Barroso começou o ano escrevendo um artigo para Cruzoé, né? Que dizem que você chefia. Eu não sei acreditar, porque o seu apelido é o preguiçoso. Carregado nas costas pelo Maynard. Como adquiri o direito de dar aos ombros para quem me ataca, declaro que aqui admiro cada vez mais o Barroso. O fato de ter sido indicado por Dilma me fez olhá-lo como desconfiança, mas isso daí foi sendo dissipado com o tempo. Rasgação de seda, Maria. É seda bem rasgada, sem data vênia, revela um cidadão apaixonado pelo Brasil, qualidade que não faz parte do meu minúsculo rol, e um homem perplexo. Aí ele vem lá, ó. Ao defender a legalização do meu corpo, minhas regras, por exemplo, ele usa do imperativo categórico de Kant, moral despida de conceitos religiosos ou ideológicos para justificar sua posição. Cara, não se discute. Sabe? Não se discute. Eu não quero saber qual é a cara, não se discute. A vida é sagrada. Eu não quero a vida é sagrada. Acabou. Acabou. Antes de tu me falar teu argumento, primeiro me fala como é que tu quer, sabe, tirar a vida. Tu quer triturar, arrancar pedaço, bater no liquidificador? Depois que tu me falar como é que tu deseja que as coisas sejam feitas, aí eu não vou discutir contigo do mesmo jeito, mas eu quero saber. Isso daí ainda quero saber, né? Pra ver quão baixo você é.
Aí depois ele vem, ó, você tá vendo, a Barroso se debruça por sua miríade de assuntos que muitas vezes aparecem lá no STF, blá blá blá, pichichi. E depois chega lá no final, olha só. Barroso acredita que o sistema político brasileiro é uma das causas da corrupção sistêmica, com eleições excessivamente caras, com baixa representatividade dos eleitos devido ao sistema eleitoral proporcional em lista aberta e que dificulta a governabilidade. Você vê quando eu falo para vocês que Barroso é o cara mais perigoso do STF? Barroso, ele tem um projeto de sociedade. Ele quer modificar a sociedade como um todo. Como um todo. O que foi que ele fez no TSE? Eleições do futuro. Para baratear, que foi o que ele falou. Mas na verdade ele quer mudar. Vai ser pelo celularzinho, daquele jeito. Olha só, são palavras mais ouvidas da boca de procuradores da Lava Jato do que ministro do STF. Faz questão também, né, de sempre que pode falar. Não é qualquer procurador, são os procuradores da Lava Jato. Lava Jato ganhou muito dinheiro, sabe? Vocês jogaram aquele joguinho de Idol, que você não faz nada, o jogo vai fazendo coisa sozinho, você só clica no botão e o bonequinho fica lá batendo, parado? É o Mário Sabino, né? Ele é o Idol, ele não faz nada. É carregado pela galera que trabalha aí, mas como é sócio, é amigo do Mais Nerd da quinta série, é o verdadeiro preguiçoso. Aí você vê, ó, para Barroso, o sistema político ideal seria aquele no qual o presidente seria eleito por voto popular. Ele já tem agora um sistema político. Então, um sistema político, como vai ser, a repartição de poderes, o Barroso tem. Com competências importantes de Estado, mas isento da responsabilidade pelo varejo da política. O varejo da política seria a atribuição de um primeiro-ministro eleito pelo Congresso, não necessariamente um parlamentar. Barroso aí já tá todo o plano. E o Sabino aí acha ótimo. Depois ainda vem, ó. É extraordinário que se possa contar com um ministro com preparo intelectual de Barroso. E fala de várias coisas, ainda fala o seguinte, ó, que o Barroso propõe 3 pactos. Esse pessoal adora falar em pacto. Eu nunca vi. Pessoal, essa movimentação aqui é chave. Reza a lenda que o Verdivaldo não divulgou umas conversas entre Deltan e o Barroso por conteúdos 18+, impróprio para pessoas com menos de 18. Você deve entender, né, o que, é que pode acontecer numa conversa dessa. Conte até fotos. Reza a lenda. Barroso é um dos ministros que realmente apoiam a Lava Jato. Já está escrevendo na Cruzoé. Escreveu uma vez, elogiado outra vez. Esse pessoal tem um projeto de poder. Falei para vocês. No primeiro momento eu não botei fé. Falei pra você, eu tenho uma pessoa que conversa que eu quero... Olha, se tiver uma pessoa que falar, eu conheço um analista político, eu só conheço um. Aí o cara ele falou, ó, velho, o Barroso vai ser candidato à presidência da República até 2026. Falei, cara, aí tu tirou isso. Cada dia que passa, eu agora falo assim, não, realmente, Barroso é o candidato aí. Ele falava várias vezes, falava, cara, olha isso, olha aquilo outro. O cara até cantou a pedra pra mim da frente ampla, sei lá, no início do ano passado. Ele falou, ó, tá vindo aí uma frente ampla, direita renovada, pegada disso, aquilo outro, Barroso. Eu falei, pô, cara, o Barroso. Ele falou, Barroso. E ele sempre falou, o Barroso é o pior ministro do STF. É o Barroso, não é o Gilmar Mendes, é o Barroso. E agora eu tô vendo, realmente, é o Barroso. E o antagonista tá colocando aí, ó. Já tá colocando como o cara. O cara. É o cara que pode salvar o Brasil. O novo presidente. Tô falando pra vocês, é difícil, vai demorar muito tempo. Eu falar assim, ó, tá vendo o que eu disse? Eu posso estar errado aí durante, sei lá, anos e anos, vocês nem vão lembrar. Eu volto a falar, Barroso segue aí firme e forte com seus planos de um dia tentar a presidência no Brasil. E vai ser apoiado por Felipe Neto, sabe? Essa turminha toda nova, esquerda renovada, Gabriela Priori, esses novos influencers de esquerda, a Globo, todo mundo. E só pra chegar aqui ao fim, a Jovem Pan revela também que Luciano Huck já disse que tem data para deixar a Globo, vai se filiar ao DEM para tentar concorrer em 2022 e diz que o vice dele aparentemente vai ser Eduardo Leite, atual governador pelo Rio Grande do Sul. E quero terminar o vídeo hoje com essa imagem. Meus amigos, tire o emprego do Dória antes que ele tire o seu. Reflitam sobre isso. E com isso eu te peço, segue minhas redes, sabe? Vai lá, se inscreve no Telegram, veja a outra, clica, compartilha esse vídeo. Vamos tentar chegar aos 500 mil inscritos esse ano. Então fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera. Fui!